Então vamos lá, eu estou gravando aqui pelo OBS. Bom, nessa parte aqui, então, a gente estava falando a respeito do... Esqueci agora, me deu um branco. Eu estava esclarecendo alguma dúvida no finalzinho, depois vocês me lembram. Vamos iniciar essa parte aqui com a explicação desse segundo desenho, então. Olha só, esse daqui a gente vai ter mais ou menos a mesma questão das relações, né? Relação direta e relação indireta. Só que como a gente começa a trabalhar nesse segundo link, a gente já está trabalhando com planos inclinados, tá? Então, o que eu gosto de deixar para vocês relembrarem a respeito de planos inclinados? Todo plano inclinado, quando ele aparece em projeção ortográfica, ele vai aparecer como uma aresta inclinada em uma das vistas. Deixa eu até aumentar a espessura aqui, ó. Uma aresta inclinada em uma das vistas. E nas outras duas vistas, ele vai aparecer como um plano. Como assim, Camila? Então, olha só. Se você tem um objeto... Vamos fazer esse objeto aqui, vamos ver se vai dar certo. Esta é a vista frontal dele. Esta é a vista lateral esquerda dele. E esta é a vista superior dele, ok? Um plano que ele não é inclinado, um plano que é ortogonal ao plano de projeção, ele vai aparecer em uma das vistas como um plano, ok? Você pode pintar ele aqui que ele aparece como um plano, e nas outras duas vistas ele vai aparecer como uma aresta, ok? Como uma reta. Um plano que é inclinado, esse daqui, por exemplo, ele vai aparecer em uma das vistas como uma aresta inclinada e nas outras duas vistas ele necessariamente vai aparecer como plano. Ok? Tranquilo? Tá? Então, ó, novamente, um plano ortogonal, ele vai aparecer em uma das vistas como um plano e nas outras duas vistas ele aparece como aresta, tá bom? Bom, feito isso, o que a gente tem? A gente, a princípio, já identificou aqui, ó, dois planos inclinados. Um que eu marquei de amarelinho, o outro eu marquei de azul. Esse amarelinho não tá tão bom, não. Vou marcar ele de vermelho, para facilitar. Ó, e outro eu marquei. Qual é a diferença desses dois a princípio? O que vocês acham? Cri, cri. Bom, qual é a diferença desses dois? Só com o desenho que eu fiz aqui. Um vermelho e um azul. Qual a diferença do azul para o vermelho? Isso, oculto para quem está olhando da vista da lateral esquerda, não é isso? E o outro está visível, tá? Bom, e aí a gente vai tentar entender aqui. Eu vou colocar aqui, ó, os planos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8 é esse inteiro aqui, né? Porque o vermelhinho ele tá escondido. Quem? Oi. Hum. Isso, a gente tá falando disso aí agora. A gente vai começar a descobrir quais são os planos inclinados. Tá bom? Bom, então vamos. Não, tá não. Então vamos lá, você já ajudou a gente. Vamos descobrir então, eu quero que vocês me digam aí, esse plano que eu tracei em azul aqui, é o plano inclinado que está visível para quem está na lateral esquerda. Na vista frontal, quem é ele? Alguém falou, mas o áudio... Isso, ó. Se a gente olhar, pegar a régua aqui, se a gente olhar a relação direta dele, ó, ele começa aqui e termina aqui embaixo. Eu vou apagar essa linha verde depois, senão a gente vai fazer uma confusão. Estão vendo?
Então, esse é exatamente o plano 1, tá bom? E na vista superior, quem é o plano 1? Show de bola, o 6. Como que a gente sabe? Bom, pela relação indireta, ainda fica um pouco confuso. Gente, relação direta e indireta ajuda muito, mas nem sempre resolve a nossa vida, tá? Por quê? O plano ele vem de um lado até o outro da peça. Então, ele pega todos os, acho que 320 milímetros da peça. Se eu fizer a relação direta, ó, ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Concordam? Pelo tamanho? Não é isso? Tá? Então eu me perco um pouquinho porque ele tem o tamanho total da peça, então ele não me dá muita referência em relação a sobre a relação indireta. Quem que vai me dar essa informação? É a relação direta dele com a vista frontal, a superior com a frontal. Então, ó, ele só pode ser o plano 6, não tem nem outro plano para ele ser, não pode ser o 4, não pode ser o 5. OK? Então, a gente tem aqui, ó, que esse plano que eu tinha marcado de azul, mas já ficou verde, esse plano aqui, ele era pra gente os planos 1 e 6, que agora eu vou chamar de 1 e 1, né? Pra gente não se confundir. E o plano vermelho? Três, e na superior? Isso aí, mesma coisa, ó, ele começa aqui em cima, então relação direta da vista lateral com a vista superior, com a vista frontal, eu tenho que esse é o plano que está inclinado, e quando eu olho da minha vista frontal para a minha vista superior, eu tenho que o 4 é o plano que está inclinado. Tá dando para entender, gente? Então, retomando aqui aquilo que eu falei antes, observem, eles têm uma aresta inclinada e 2 planos. Então, na vista lateral esquerda, aresta, o plano está representado como uma aresta de forma inclinada, e na vista frontal, na vista superior, eles são planos. Na vista, o outro plano que está escondido aqui, na vista lateral esquerda, ele está inclinado, e nas vistas frontal e superior, eles estão representados como planos, ok? Então a gente já consegue mais ou menos entender. Tem mais alguma coisa inclinada aí? Vocês acham? Não, né? Se tivesse mais algum plano inclinado, necessariamente a gente veria a inclinação desse plano em alguma das vistas, tá? O máximo que poderia acontecer é eu poderia ter um plano, por exemplo, oposto ao plano 1 do lado de cá simétrico, né? Que aí eu não estaria vendo ele invisível porque ele estaria sobreposto com a linha visível do plano 1, tá? Mas isso daí a gente acaba conseguindo identificar pelas outras vistas, tá bom? Mas não é o caso aqui agora. Então, nesse caso, a gente não tem mais nenhum plano inclinado. O que a gente tem? A gente tem o plano 2. Vocês acham que o plano 2 está mais para frente, mais para trás do que o 1 e o 3? Já conseguiram ter essa percepção aqui com esse desenho? Ó, vamos lá. Se o 1 e o 3 estão inclinados, quem é esse plano daqui da frente que está fazendo essa linha aqui? É o 2, tá? Então, o plano 2, ele é o que está mais próximo do observador. Isso é importante vocês identificarem. Na minha vista frontal, quem está mais próximo do observador? É o plano 2, ok? E o plano 2, como que ele vai se conectar com a vista superior? Ó, a relação direta aqui, dessas duas partezinhas aqui, ó, com essas daqui. Estão vendo, ó? Eu consigo até ver essas duas pontinhas do plano 2 aqui em cima, ó, estão vendo?
Quando você vira a face para cima, e aí ele vai fazer esse U aqui, ó, que é o plano 5, tá? Então, o plano 5, por relação direta, ele tá aqui em cima. Tá, ó, a gente consegue ver essas duas partezinhas aqui, conectadas aqui, e a gente já sabe que ele tá lá em cima, ok? Então, na vista superior, quem tá mais próximo do observador é o plano 5. Deixa eu tirar esse monte de bolinha que eu fiz aqui. É o plano 5, ok? E na vista lateral esquerda, quem está mais perto do observador? O plano 8 ou o plano 7? Vou fazendo aqui enquanto vocês falam, hein? Mas fala um de cada vez, viu, gente? Até me faltando cores. Olha só, isso aqui é uma coisa importante também. Quando a gente está olhando o objeto de frente, eu sei que o meu observador da vista superior está olhando por aqui e o meu observador da vista lateral esquerda está olhando por aqui, ok? Quando eu olho o meu objeto de lado, é como se eu estivesse girando ele, então eu tenho o meu observador da superior aqui e o meu observador da frontal aqui. Toda vez que eu falo assim, quem é o plano que está mais próximo do observador da lateral direita, a gente tem que pensar que é esse plano aqui, ó. Esse é o que está mais próximo. E, deixa eu pegar um laranja aqui, esse aqui é o que está mais distante. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Quem tem essa altura aqui do plano roxo? O 7 ou o 8? Ótimo, obrigada aí. Não me deixa no vácuo, não, gente, senão a aula vai só parando. Então, ó, o 7, ele é o plano que tem justamente a altura que eu preciso. Então, quem está mais próximo do observador aqui, ó, é o plano 7. Opa, não era assim que eu estava fazendo, eu estava fazendo isso aqui. É o plano 7. Então, eu já entendi quem são os planos inclinados e eu já entendi quem são os planos que estão mais próximos do observador. Então, agora eu vou construir a perspectiva, tá? Novamente, eu vou construir ela aqui à mão e depois vocês vão fazer ela, a gente está fazendo uma compreensão, depois vocês vão para o AutoCAD e aplicar essa compreensão, tá bom? Ah, lembrei, era isso que a gente estava falando quando encerrou a reunião anterior, tá bom? Então, vamos lá. O que, que a gente faz? Ó, 480 de lado. Me ajuda aí porque eu fui passando por cima. Agora minhas coisas sumiram. 320 e 400 de altura. Então, a gente vai construir a peça como um todo. Não vai ficar tão proporcional assim não, tá bom, gente? E aí, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer agora os planos que estão próximos do observador em cada uma das suas vistas, ok? Então, vamos lá. Na vista superior, eu tenho o plano 5. Então, eu vou desenhar ele aqui. Na vista frontal, eu tenho o plano 2. Então, eu já desenho ele aqui. Ok? E na vista lateral esquerda, ó, eu tenho o plano 7. Começa aqui. Vou medir aqui, ó, 320 até lá em cima. E isso aqui é uma parte importante para vocês. Camila, como que eu sei a inclinação, como que eu vou representar a inclinação dessa linha na perspectiva isométrica? Porque as outras eu sei que é 30 graus para um lado, 30 graus para o outro ou 90 graus. E essa linha aqui, qual o cálculo que eu faço para representar ela em isométrica? Queridos, toda aresta inclinada em perspectiva isométrica, ela é dita como uma linha não isométrica. Ou seja, se você estiver tentando desenhar naquela malha isométrica, ela não vai bater de forma alguma, tá? Ela não tem uma angulação específica. Como que a gente faz? A gente acha esse ponto e liga. Só isso.
Não tem conta, não tem cálculo, não tem especificação nenhuma, a gente só vai ligar, tá? Feito isso, encontrei as arestas principais, agora eu vou encontrando as outras. Por exemplo, o plano 1, né? Que ele tá começando aqui em cima, eu já desenhei até um lado dele, né? Ó, esse lado aqui dele e essa parte aqui dele eu já desenhei. Agora eu vou desenhar essa parte de cima, que é 160 para o lado, e vou fechar ele aqui, ó. Tá? O que ficou em preto vai sumindo, tá bom, gente? Se vocês quiserem ir apagando no desenho de vocês. E aí, ó, agora eu fecho aqui para fechar o plano 8. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu apagar o de preto para ficar mais fácil. Ó, aqui eu tenho o plano 7. Aqui o 2. Aqui o 5. Agora eu vou fechar aqui e aqui eu tenho o plano 8. Ok? Quem chegou agora, os planos 6 e o plano 4, a gente suprimiu eles porque a gente descobriu que o 1 era o mesmo que o 4 e o 3 era o mesmo que o 6, eu acho, né? Acho que era isso. E aí, por fim, a gente vai ver que o plano 8, perdão, gente, o plano 3 começa aqui em cima, ó, começa aqui em cima e termina aqui embaixo. Então, eu vou traçar ele, ó, desse ponto até esse ponto aqui, tá? No caso, o outro lado dele, ele ficaria aqui. Só que, como eu falei para vocês, a gente não representa linha tracejada em perspectiva isométrica, né? Então, vamos desfazer. Oi? Esse não. E aqui a gente fica com o plano 3. Ok? Professora, e esse plano aqui, ó, que não apareceu em momento algum? Ele apareceu, só que a gente não percebeu. Ele é isso aqui, ó. Tá? Só que a gente não deu nome para ele porque ele estava oculto, não é? Então, mas ele apareceu sim. Tá bom? Tanto ele quanto o outro oposto a ele. Joia, queridos? E isso é a perspectiva isométrica dele, tá? E aí, alguns alunos me perguntaram como que cota, né? A cota da perspectiva isométrica, ela obedece à isometria. Ela também é cotada com isometria, tá? Então, se vocês olharem os primeiros exercícios nossos, onde eu dei a perspectiva isométrica, por exemplo, eu não posso cotar uma lateral assim. Por que eu não posso cotar? Porque eu não tenho linha horizontal. Então, não se faz linha horizontal. Como que eu tenho que cotar? Eu coto ela ou assim, de lado para lá, ou aqui para frente. Opa, fiz torto. Ou aqui para frente. Ok? Tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso lá no AutoCAD também. Tá bom? Bom, queridos. Oi. Não, pode falar. Isso, essa etapa, na primeira etapa que a gente trabalhou, eu entregava para você as perspectivas isométricas e você desenhava as vistas ortográficas, que é essa que eu pintei aqui toda, né? Essa daqui é a perspectiva isométrica. Então eu te entregava a perspectiva isométrica, você interpretava e jogava para vistas ortográficas. Agora a gente está fazendo o contrário. Né? Que eu acho que é toda uma confirmação de interpretação que você tem. Quando você olha para uma vista ortográfica e consegue enxergar a perspectiva isométrica, pronto, você criou o ambiente tridimensional que eu queria que você criasse dentro da sua cabeça. Ok? Então agora, nessa etapa,
Eu sempre vou passar para vocês as vistas ortográficas, que são essas 3 vistas, né? Normalmente são 3, e vocês vão desenhar para mim a perspectiva isométrica, ok? A respeito da cotagem, para quem entrou agora, eu não vou cobrar a cotagem de vocês, tá? Então vocês vão ver que eu não peço aqui, ó, analise as vistas numa folha 4 com mais legenda respectiva, ou desenhe a perspectiva isométrica considerando tarará. Eu não peço para vocês cotarem, porque normalmente não está no meu escopo ensinar cotagem. Mas como vários alunos já me perguntaram como que faz para cotar, eu vou ensinar, mas vocês não precisam cotar, isso não vai ser avaliado, tá bom? Ok? Bom, eu vou encerrar a gravação então, gente. Deixa eu só encerrar a gravação.